E aí pessoal, beleza? Então, estamos aqui mais uma vez, vamos fazer mais um unboxing e dessa vez o que a gente vai desembalar é a Sony Alpha Nex 5N. É uma câmera compacta de sensor APS-C e de lente intercambiável. Apesar do corpo compacto, esse sensor ele consegue te proporcionar uma qualidade de imagem muito próxima das DSLR de entrada, porém com um corpo compacto. Então tá, vamos começar a desembalar. Essa aqui é a Nex 5N K, que vem com uma lente 18-55. Então tá, vamos desembalar a câmera, vamos ver o que tem qual é o conteúdo dessa embalagem aqui. Vamos ver. CD para instalação de alguns programas, catálogo de produtos da linha Alpha da Sony, as lentes, filtros, viewfinder e tudo mais, o manual, bem grossinho, manual isso aqui em inglês, manual em espanhol e português. E eu acho que chinês e japonês aqui. Não entendo nada desses caracteres. Vamos aqui, vamos pegar a segunda parte. E tem aqui os acessórios. Tem aqui o carregador da Sony, que é bem semelhante ao carregador da minha câmera anterior, da HX1. Você tira a bateria e escorrega aqui. Ainda tem aqui um indicador de carga, que ele se apaga quando a bateria está totalmente carregada. Vou deixar ele de lado. O que mais que temos aqui? O cabo de força para você espetar ali no carregador. A gente tem também aqui o cabo USB, que é igualzinho à entrada do gravador digital Zoom H1, que foi o último unboxing que eu fiz. Cabo simplesinho, você consegue em qualquer lugar. A faixa da Sony, para você colocar na sua câmera e pendurar no pescoço. Temos também aqui a unidade flash, que a Sony Nex ela não possui flash embutido, você precisa parafusar ele na porta de acessórios. Um flashzinho. Vem num estojinho bem bacaninha. E deixa eu ver, temos aqui um adaptador para energia. Você pluga aqui o cabo de força e você tem esse plug aqui. Coloca aqui. Isso aqui para alguns países que não usam esse tipo de tomada. Mas que temos aqui mais um acessóriozinho, que é o parasol para lente, para que você não tenha, para que não dê flare na lente, dependendo da iluminação do ambiente que você tá. Se tiver só batendo na lente, vai dar o flare. Flare é aquelas manchas que ficam na lente e acaba saindo na imagem. Então você coloca isso aqui para proteger a lente de flare e evitar o flare. E aqui por último temos tirar aqui da embalagem. Vou colocar de lado. A Sony Alpha Nex 5N. A minha impressão que eu tenho, quando peguei essa câmera, foi o corpo compacto dela. Meio estranho para quem está acostumado com aqueles corpos de câmera estilo DSLR, que nem a minha HX1, que é essa que eu uso para filmar. Ela tem uma pegada assim, falta só o dedinho. Aqui não, aqui é tão estreito que fica faltando 2 dedos aqui embaixo. Então é questão de costume, mas de início é um pouquinho estranho. Você vai ter que mudar alguma forma como você pega a câmera, mas isso é questão de costume, não chega a incomodar tanto. Mas é a primeira impressão que eu tive quando eu peguei ela na mão.
A gente tem aqui o corpo todo em plástico, essa parte toda preta aqui é o corpo da câmera. Temos aqui a portinha da bateria. Ela usa a bateria NP-FW50. É parecida com a da HX1, mas não é igual, o formato é diferente. Você tem aqui a porta para cartão de memória. Ela aceita tanto cartão Memory Stick da Sony quanto SD. Se você ficar em dúvida em qual cartão escolher, prefira o cartão da Sony. Pelo que eu andei lendo nos fóruns pela internet, o cartão da Sony é um pouco mais rápido. Então tá, temos aqui o botão do disparador, o botão liga e desliga, um botão para você visualizar as fotos que você tirou e os filmes, um botão dedicado para gravação de filme. Temos aqui um dialzinho que você gira aqui para você, se você não quiser. Ele tem as 4 direções. Se você não quiser, você gira aqui para poder navegar. Temos aqui o botão que você pode colocar qualquer função. E aqui o botão para acessar menu. E aqui é um botão Enter para você selecionar as opções. Aqui na lateral a gente tem a porta USB e a porta HDMI para você ligar na sua TV de alta definição. Temos aqui as alças para você colocar a cordinha ali. O que mais que temos aqui? Temos aqui o buraquinho do microfone estéreo da câmera. E aqui a gente tem a porta de acessórios, que é aqui que a gente vai plugar o nosso flashzinho. Vou até colocar o flash aqui para vocês verem como fica. Isso aqui até ficar firme. E ela fica assim com o flash. Certo? Quando você quiser usar, você levanta, e quando você não precisar, você abaixa, ela não vai usar o flash. Quando você levantar, aí sim a função fica disponível. Temos aqui uma tela LCD, aproximadamente 3 polegadas, ou um pouco mais de 3 polegadas. É articulável. Você vai nessa angulação, deixa eu ajeitar aqui, nessa angulação para cima e para baixo, ela, o máximo de angulação que ela vai, essa aqui. Bem bacana, e você pode deixar afastado se quiser para você aumentar a sua área de contato aqui para pegar com a mão. Essa tela aqui é touchscreen, responde bem aos comandos. Se você não quiser usar o touchscreen, eu particularmente uso, porque isso aqui suja essa telinha LCD, e fica limpando toda hora, fica feio, fica ruim, você vai acabar arriscando essa tela. Então eu prefiro usar os botões aqui que tem o mesmo efeito, ou você girar aqui, como eu falei anteriormente. Como eu falei, é uma câmera compacta, só que as lentes são intercambiáveis, então você pode tirar essa lente e colocar outras lentes que você desejar. Você pode colocar tanto lente da Sony para o sistema Nex, que é o E-mount, a baioneta E, vou até colocar aqui. Ou você pode, se quiser, colocar lente de outras câmeras via adaptadores. Essa é a grande vantagem de você usar uma câmera desse tipo, porque como a posição do sensor e da baioneta é tão curta, você pode colocar qualquer adaptador aqui, de lente de câmera DSLR, de tudo quanto é marca, Canon, Nikon, Sigma, Minolta, qualquer uma. Até aquelas lentes de câmera dos anos 80, você pode usar, aquelas câmeras de filme, você pode usar a lente. Como eu falei, essa aqui é a lente 18-55, 18 e 55, toda estendida. Você tem a abertura máxima de 3,5 em 18mm e em 55mm você tem uma abertura máxima de 5,6. Você pode colocar aqui na frente, ela tem uma rosca, você pode colocar filtros de 49mm com a medida de 49mm. Ele tem um grip aqui pequeno, mas ele tem uma textura que lembra muito borracha, mas acaba não sendo borracha, isso aqui acaba sendo plástico, mas ele tem um toque bacana, mano. Dá uma sensação muito legal você ao toque. O que mais que a gente pode falar? Essa câmera, ela conta com, diferente das Cybershot, você conta com um sensor de captura no padrão APS-C, igual das câmeras DSLR de sensor cropado.
Como o sensor aqui ele é levemente maior, a medida dele é 23,5 por 15,5 milímetros, o fator de corte dele acaba sendo 1.5 ao invés de 1.6 das câmeras DSLR de entrada. É sensor CMOS de 16 megapixels que ela possui, esqueci esse detalhe. E vou te falar, a diferença é muito grande para uma câmera Cybershot. A qualidade de imagem é muito boa. Vamos falar para ser justos, para a gente ser justo, a qualidade de imagem é a mesma de uma DSLR de entrada, é a mesma de uma T3i, de uma D5100, de uma 3200, e a qualidade em ISO alto dela é muito boa, muito. Você consegue obter fotos de ISO 3200 muito boas, então você já não precisa ficar limitado a usar ISO baixo, você perder alguma foto. Joga ISO alto, não vai ter problema, você vai ter uma foto que você vai conseguir trabalhar bem depois. Ela consegue fazer foto em RAW, JPEG e RAW JPEG, ela consegue tirar os dois formatos ao mesmo tempo. Ela também tem a capacidade de fazer fotos panorâmicas, como qualquer outra Cybershot. Isso é comum na linha das câmeras da Sony. O foco dela é por contraste, como qualquer outra câmera da Sony. A maioria das compactas Cybershot, só a Alpha, essa linha Nex aqui, ela tem, pelo menos até esse modelo aqui, a 5N, ela tem foco somente por contraste. A mais nova, a Nex 5R, ela já possui foco por contraste e por fase. O foco dela é 25 pontos de foco. Você pode escolher os pontos de foco que você quiser, se você quiser escolher só o meio ou o quadro todo, ou você tocar onde você quer o foco. Você escolhe o ponto de foco que você quer e você aperta com a câmera, ela vai focar naquele ponto que você tocou.
Na performance dela, essa câmera ela consegue disparar no modo contínuo 3 quadros por segundo, tanto em JPEG quanto RAW. Só que no modo RAW você consegue no máximo 5 fotos seguidas, e depois que o buffer enche, você só consegue 0,69, 0,7 quadros por segundo, ou seja, menos de um quadro por segundo. Agora, se você quiser uma performance um pouquinho menor, você dispara em JPEG. Você consegue os mesmos 3 quadros por segundo até 19 fotos. E depois que o buffer enche, você consegue 2 quadros por segundo, que é uma performance interessante na câmera. Agora, na performance máxima, a Nex5N ela consegue desenvolver até 10 quadros por segundo em JPEG, o máximo de 7 fotos, e depois 2 quadros por segundo quando o buffer estiver cheio. Uma performance muito boa para uma câmera compacta como essa. Como eu já tinha dito, ela aceita cartões SDHC ou Memory Stick Pro. Eu recomendo usar o Memory Stick Pro HG Duo, que é esse cartãozinho aqui, que é, se não me engano, o mais rápido dos cartões que a Sony fabrica. Vamos dar uma olhadinha aqui superficialmente aqui nos menus. Que a gente tem, ela não tem uma roda seletora aqui de modos, você tem que selecionar direto pelo menu da câmera, no Shoot Mode. Aí você escolhe aqui os modos, velocidade prioridade na velocidade, prioridade na abertura, o modo Program, o modo Intelligent Auto, que é a máquina totalmente automática, o modo de seleção de cenas. Você escolhe que tipo de cena que você vai estar fotografando, se é retrato, paisagem, macro, esportes e à noite, por aí vai. Tem aqui o modo anti-motion blur. Ela configura a câmera de um modo que as suas fotos não saiam borradas. O modo panorâmico, o modo 3D e o modo manual aqui. Então, a gente viu pelos modos aqui que a Sony, a Nex5N ela não tem um modo de vídeo, se você olhar aqui pelos modos. Como funciona o modo de vídeo dessa câmera? Por exemplo, estamos aqui no modo manual e a gente configurou aqui a nossa velocidade, a nossa abertura e o ISO. Se eu quiser gravar um filme, só basta apertar o botãozinho vermelho. Ela vai começar a gravar o filme no modo manual. E no modo manual, você consegue alterar todas as configurações aqui. Você consegue controlar a mesma posição que você tem quando você grava, quando você tira fotos. Você consegue controlar essa exposição para vídeo, igual uma DSLR, muito legal. E o melhor, conforme você grava, você consegue mudar a exposição durante a gravação, em qualquer modo. Se você tiver no modo de velocidade, você consegue mudar a velocidade enquanto você grava, e ela vai manter a exposição do jeito que você ajustou aqui. E também no modo prioridade de abertura, no P, no automático, você consegue gravar a partir de qualquer modo. Claro, no modo de prioridade de abertura você vai conseguir mudar preferencialmente a abertura. No modo de velocidade você vai conseguir mudar a velocidade. E assim vai. Dependendo do modo que você tiver, você consegue ter aqueles mesmos controles que você tem para foto, só que no vídeo. Vamos ver as capacidades de filmagem da Nex5N, que não são poucas. Você consegue gravar no formato AVC HD, que oferece taxas de quadro por segundo de 60 quadros entrelaçados, ou 60 quadros progressivos, ou o formato MP4. No formato AVC HD você consegue fazer filmagens de 24 quadros, vamos começar por cima, 60 quadros entrelaçados a 24 megas por segundo, 60 quadros entrelaçados a 17 megas por segundo, acabei voltando aqui,
60 quadros progressivos a 28 MB por segundo. É a melhor qualidade nessa taxa aqui de 60 quadros. Ou, se você quiser, 24 quadros por segundo progressivos, 24 megas na qualidade de 24 megas, ou 24 quadros por segundo progressivo, 17 megas, que é a melhor qualidade. Muito bacana as opções que você tem aqui para 60 quadros por segundo. Agora, se você quiser filmar no formato MP4, você consegue a resolução de 1440 por 1080, uma qualidade um pouco inferior, 12 megas por segundo, 12 megas de bitrate, né? Não é mega por segundo, é bitrate. Ou VGA 3 megas, que é a qualidade de 480p. Então, pessoal, esse foi o nosso unboxing e um tour rápido pela NEX 5N, beleza? Quero agradecer aí a quem acompanha o canal e por quem comenta e participa. É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um comentário aí embaixo, adicione os favoritos, compartilhe esse vídeo. É isso aí. Um abraço para vocês e tchau, tchau.